Olá, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nessa aula, certo? Nossa disciplina, com os nossos assuntos referentes aos direitos básicos do consumidor, tá bom? Na aula passada, a gente viu algumas definições referentes a fornecedor, consumidor, relação de consumo, serviço, certo? A gente viu um resumão básico do que o Código de Defesa do Consumidor propõe sobre essas pessoas, certo? E agora, nessa nossa aula, como foi dito, a gente vai falar sobre os direitos básicos do consumidor que estão inclusos no artigo 6º do Código de Defesa, certo? São 10 direitos básicos, direitos que nós, consumidores, temos, que eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada um. Pode ser que nessa aula a gente não consiga ver todos, tá? Porque eu vou falar o direito e vou destrinchar ele bem detalhadamente para que vocês possam ter uma compreensão bem maior, tá bom? Vamos lá. Vocês acompanhem pela apostila aí, certo? Dos direitos básicos do consumidor. A gente vai ver a seguir, mediante uma abordagem sucinta dos princípios que regem a relação consumerista, a partir do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Direito à vida, direito à proteção da vida, saúde e segurança. É o primeiro direito, tá? A dignidade da pessoa humana, e nesse contexto, diga-se também do consumidor, é garantia fundamental que ilumina todos os demais princípios e normas que a ela devem respeito dentro do sistema constitucional. Desse modo, a dignidade garantida no caput do artigo 4º do CDC está relacionada diretamente àquela estabelecida pela Carta Maior, certo? Para iniciar, o que a gente tem aqui? A Constituição Federal, ela traz para a gente o direito à dignidade da pessoa humana, tá? A pessoa humana, ela tem que ser digna, tem que ter sua vida, tem que ter sua condição de vida digna, certo? Para você ter uma condição digna de vida, você tem que ter um aparato de direitos atrás de você para que sua vida seja digna. A saúde, ela tem que ser digna, a educação, ela tem que ser digna, o lazer, ela tem que ser digno, as relações de consumo têm que ser dignas, certo? Então, eu, como cidadão, vou ser automaticamente um consumidor. Eu, como consumidor, tenho que ter minhas relações de consumo dignas, tá bom? Eu não posso sofrer nessas relações de consumo, senão eu não vou ter uma vida digna, tá? É basicamente isso que a Constituição Federal e o CDC trazem nesse primeiro direito, nessa primeira definição, tá bom? A questão da dignidade da pessoa, da proteção e a segurança do consumidor, certo? No inciso 1º do artigo 6º, o legislador enfatiza o princípio para assegurar sua efetividade em uma sadia qualidade de vida, preservando a saúde do consumidor e sua segurança, apontando não só o conforto material, que é o resultado do direito de aquisição dos produtos e serviços, tá, né? As relações de consumo, mas também o desfrute de prazeres ligados ao prazer e ao bem-estar moral ou psicológico, prevendo como direito básico a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, tá bom? Essa última parte aqui, ela é a definição que vem na lei, tá? No inciso 1º do artigo 6º, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, certo? A gente aqui tem umas definições de autores que falam sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão dos autores para não estender muito o nosso vídeo, tá? E também essa é a questão mais para a leitura de vocês, tá? Não vem a importar tanto para a gente agora nesse momento, tá? Mas quando vocês tiverem um tempinho, leiam, porque é importante para a leitura, certo? Essa é a primeira definição, o primeiro direito. Direito à proteção à vida, à saúde e à segurança. Geralmente em questão de fornecimento de produtos e serviços nocivos, tá bom? A questão de produtos de limpeza, a questão de serviços de natureza perigosa, tá bom? Então, assim, esses serviços e produtos, eles têm que ter regulamentações próprias, tá bom?
para que essa prática seja exercida. Para que esse produto seja colocado à venda, para que esse serviço seja exercido, ele tem que ter regulamentações próprias, a lei obriga que tenha características próprias, que os produtos venham com informações detalhadas, tá bom? Que informem se esses produtos causam alguma doença, causam alguma alergia, o que pode ser feito caso aconteça alguma coisa, alguma doença. Então, assim, esses produtos e serviços, eles vão ter uma obrigação maior na questão de ser colocado em prática, tá bom? A venda desses produtos, elas têm que passam por um crivo mais rigoroso. Então, o serviço, quando uma pessoa vai prestar um serviço mais nocivo, ela vai toda equipada com os equipamentos de EPI, para que não ocorra nenhum prejuízo à pessoa que está prestando o serviço quanto ao consumidor, certo? Este é o primeiro direito. Segundo direito, direito à liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Esse é um direito que a gente vê que ele é muito corrompido, sabe? Ele é muito quebrado, as pessoas não respeitam esse direito, principalmente as empresas. Conforme prevê o artigo 6º, inciso 2 do CDC, é um direito básico do consumidor. O direito é a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a liberdade nas contratações. Certo? Eu vou explicar isso aqui para vocês, vou só ler aqui o próximo parágrafo. O dever de informar é o princípio fundamental da Lei 8.078 de 90, que é o CDC. O fornecedor tem a obrigação de prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, mesmo que este ainda não tenha sido adquirido pelo consumidor. Essas informações devem ser prestadas de forma clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. Eu vou trazer esse direito para a nossa disciplina, para o nosso curso de técnico em farmácia. Eu, como consumidor, vou na farmácia onde vocês estão trabalhando. Eu chego lá e peço informação sobre um determinado remédio. Informações tanto referentes ao remédio em si, quanto ao valor. É obrigação de vocês me prestarem essas informações. É obrigação da pessoa, do fornecedor, do vendedor, prestar essas informações. Tá bom? E é obrigação, e é direito meu poder ter o direito de escolha. Vocês podem passar todas as informações referente a preço, referente ao remédio em si. O remédio pode ser até mais barato que na outra farmácia, mas eu tenho a liberdade de escolher se eu compro aqui ou compro na outra farmácia, certo? Então é um direito meu escolher e ter todas as informações a respeito do produto que eu quero obter, certo? Se esse direito for corrompido, se a pessoa não respeitar esse direito, pode sofrer sanções referentes que constam dentro da lei, certo? É um direito mais simples, mas que ele é muito... As pessoas desrespeitam muito ele, tá bom? Próximo direito, direito à informação. O direito à informação encontra-se inserido no artigo 6º, inciso 3 do CDC. Vem dizendo assim: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidente e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, é obrigação do fornecedor, do vendedor, apresentar todas essas informações, tá bom? Se eu vou comprar um remédio para dor de cabeça, nesse remédio tem que dizer a composição, tá, do que tem no remédio, as características do remédio, a quantidade específica que vem no remédio, se for comprimido, se for líquido, o peso, a qualidade dele, os tributos que vão incidir sobre a compra dele, o preço e os riscos que esse produto ele pode ter na minha saúde. Digamos que é um remédio de dor de cabeça, então eles têm que colocar as contraindicações. Grávidas não podem tomar por causa disso, bebês não podem tomar por causa disso. Então tem que ter todas essas informações. Se os produtos não tiverem essas informações, os fornecedores, as indústrias, as empresas e os locais que vendem, eles podem sofrer sanções, tá bom? Porque é um direito ligado diretamente à saúde da gente. Se essas informações não estiverem nos rótulos,
eu posso consumir um produto vencido, eu posso consumir um produto que tem uma composição, um ingrediente que faz mal à minha saúde, que me dá alergia, entendeu? Então, assim, como é um direito ligado diretamente à minha saúde, ele tem que ser respeitado. Esses produtos têm que ter essas informações, certo? Este direito está diretamente relacionado ao anterior, mas tem caráter específico de proporcionar que o consumidor educado possa fazer a melhor escolha mediante as informações fornecidas sobre o produto e ou serviço. É dever do fornecedor prestar informações adequadas e claras para que o consumidor possa exercer livremente o seu direito de escolha. Certo? Aqui a gente tem um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito sobre uma relação de consumo, um dano moral. Então, assim, se for um direito violado, vai ter um dano moral que ele pode ser indenizado. Então, aqui eu trouxe um exemplo do dano moral configurado, tá? Que o juiz decretou que a empresa tinha que pagar o dano moral, certo? Então, assim, se vocês se virem numa situação que vocês estão achando que estão sendo prejudicadas, que sofreram algum abuso, algum dano, vocês podem entrar com uma ação, certo? E essa ação ela pode ser ressarcida, pode ser um dano moral, pode ser ressarcida, certo? Então, tomem cuidado, verifiquem, estudem o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é um livrinho que todo estabelecimento comercial tem que ter um. Lotérica você vai ver um exemplar, lojas de venda você vai ver um exemplar, empresas de serviços você vai ver um exemplar. Então, assim, se você chegar numa loja, você sentiu que você está tendo um direito seu violado, você pode chegar e falar assim, olha, eu quero dar uma olhada no exemplar do Código de Defesa do Consumidor, eu quero dar uma olhada. A empresa não pode se negar a entregar para você olhar, certo? Se você verificar lá na lei, lá no código, que o seu direito está sendo violado, você pode apresentar para a empresa, para o fornecedor, para o vendedor e dizer, olha, meu direito é isso aqui, eu quero meu direito. Se a empresa se negar, aí você entra com uma ação judicial e é quase garantido o seu direito à indenização, certo? Vamos para o próximo direito. Direito de proteção contra a publicidade enganosa e publicidade abusiva. Aula passada a gente viu a questão das práticas abusivas e enganosas, certo? Então, assim, vocês já entendem um pouquinho do que é isso. Eu vou explicar novamente, tá? Porque é um direito que está na lei, um direito do consumidor. O artigo 6º, no seu inciso 4 do CDC, assegura, dentre os direitos básicos do consumidor, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Tal dispositivo se fundamenta em princípios estruturais do direito do consumidor, quais sejam a boa-fé e a transparência na relação de consumo. É imprescindível que a relação estabelecida entre fornecedor e consumidor esteja pautada sempre na probidade, na honestidade e na clareza. Foi o exemplo que eu dei a respeito da escola técnica fazer uma divulgação do valor das mensalidades de vocês e chegar no final do curso eles dizerem que vocês só vão receber o diploma se pagarem mais 6 meses de curso, certo? Isso é uma prática abusiva, uma publicidade que foi enganosa e gerou uma prática abusiva. Isso não pode acontecer. Se você verificar que um direito seu está sendo violado em questão disso, você pode entrar em contato com o PROCON. Geralmente, as relações de consumo, elas são primeiro impostas as sanções do PROCON. Tá? O consumidor vai lá no PROCON, faz a denúncia. Se o PROCON não resolver, aí eles entregam uma carta, geralmente uma negativa da empresa, informando que não tem como resolver. Essa carta você anexa na ação judicial. Aí o juiz vai obrigar a empresa a lhe indenizar, lhe ressarcir, ele vai dar a sentença, seja lá o caso que for. Certo? Essa é a questão do direito contra a publicidade enganosa e abusiva. Vamos para o próximo direito. O direito à proteção contratual. Estabelece o artigo 6º do Código de Defesa, em seu inciso 5, que ao consumidor é assegurada a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão
de fato supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Por tal dispositivo, é possível aprender que, ocorrendo fatos supervenientes ao acordo contratual, capazes de tornar prestações de serviço excessivamente onerosas ao consumidor, poderá ele pleitear a modificação dessas respectivas cláusulas a fim de restaurar o equilíbrio contratual outrora existente. A gente vê muito essa questão da proteção contratual nas ações de revisional. O que é uma ação de revisional? É uma ação que uma pessoa, geralmente que firmou um contrato com uma empresa, geralmente o banco, ele está se sentindo lesado referente àquele contrato que ele firmou e ele quer uma revisão daquele contrato. Então ele chega, por exemplo, eu fiz um financiamento de carro, assinei o contrato, tem todas as cláusulas lá, só que chega um determinado momento, no meio do meu financiamento eu percebo que tem cláusulas abusivas, com juros abusivos, e eu quero fazer uma revisão daquele contrato. Então eu vou no advogado, o advogado geralmente tem uma planilha, ele vai fazer a planilha com todos os cálculos e vai apresentar ao juiz informando que aquele contrato ele é um contrato oneroso para uma das partes, ou seja, para o consumidor, e que tem que haver uma revisão daquele contrato e um ressarcimento dos danos causados ao consumidor. Geralmente essa é a chamada revisional, tá bom? Então assim, se você firmou um contrato com alguma empresa, alguma prestação de serviço, algum financiamento, e em um determinado momento você viu que aquele contrato ele é oneroso para você, você pode entrar com uma ação de revisional para ter o seu direito adquirido, tá? Você vai ter o seu ressarcimento, geralmente o valor que você pagou a mais, ele é ressarcível em dobro, você tem uma indenização. Quando é contrato de financiamento, geralmente os juízes eles impõem a quitação do contrato, ou seja, é um contrato de R$50 mil de um financiamento de carro. Eu paguei 25 mil, só que eu paguei 25 mil em 10 parcelas, são 100 parcelas. Então, quando eu terminar de pagar as parcelas, eu vou pagar o triplo do carro. Então, se em 10 parcelas eu já paguei 25 mil reais, o juiz vai lá e impõe a quitação do carro, porque ele vê que aquele contrato é um contrato abusivo, certo? Que está gerando onerosidade para uma das partes. Então, basicamente é isso, a direito da proteção contratual. Sempre que vocês verificarem a questão de cláusulas abusivas, juros, então assim, sempre podem entrar com uma ação. Verifiquem muito isso na questão de banco, tá? Banco, eles geralmente colocam cláusulas abusivas porque você não tem tempo para ler aqueles contratos enormes, com cláusulas super pequenas, com letras miúdas. Então, eles pegam essa parte aí de que a gente como consumidor não vai ter aquele tempo e aquele conhecimento técnico, porque no contrato vem informações técnicas. Como a gente não tem isso, eles se aproveitam para colocar juros e coisas abusivas dentro dos contratos. Então, sempre que vocês puderem, façam uma revisão, verifiquem, leiam o contrato de cima a baixo para verificar se os seus direitos estão sendo corretos, tá bom? Vamos para o próximo direito. Direito à prevenção e reparação de danos. Aqui é o direito, basicamente, à ação indenizatória quando um dano é causado numa ação de relação de consumo. Tá bom? De acordo com o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, é garantida ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. A reparação de danos deve se pautar tanto no prejuízo sofrido pelo consumidor, seja ele material ou moral, como também deverá revelar o seu caráter punitivo e pedagógico em relação ao fornecedor, evitando-se a prática das mesmas condutas ilícitas reiteradas vezes. Assim, há de imperar no mercado de consumo a ética na relação jurídica, o respeito ao consumidor. Certo? Vou explicar para vocês. Eu vou comprar uma... Na verdade, não, vou falar da compra não. Vou falar da questão da indenização quando o meu nome ele é colocado indevidamente no cadastro de inadimplentes, SPC ou Serasa. Eu sou um consumidor, eu utilizo o cartão do Credit Shop.
fiz uma compra no cartão Credit Shop, parcelei, fiz a quitação desse pagamento. Porém, parcelei ele 3 vezes. Porém, consta para o Credit Shop que a primeira parcela não foi paga, só a segunda e a terceira. Só que eu estou com o comprovante de pagamento da primeira parcela. E eu informo para eles retirarem a cobrança. Eles não retiram a cobrança. Informam que vão e colocam o meu nome no SPC e Serasa, indevidamente. Devido a isso, meu nome fica sujo, o meu cadastro na praça fica vermelho, eu não vou conseguir fazer compras em outras lojas, não vou conseguir cartões, eu não vou conseguir financiamento em banco, não vou conseguir comprar uma casa num banco. Então, assim, gerou um dano muito grande à minha vida. O que eu faço? Eu entro com uma ação por reparação de dano moral causado por aquele ato ilícito daquela empresa. Eu anexo o comprovante de pagamento e informo para o juiz: olha, o comprovante está pago, eles colocaram meu nome no SPC Serasa indevidamente, eu quero um ressarcimento sobre esse dano, tá bom? Aí o dano, a questão do valor vai depender muito do juiz, tá bom? Depende, como as sentenças são bem subjetivas, ou seja, o juiz, depende muito da cabeça do juiz, o que ele vai propor na sentença. Então, geralmente, eu posso pedir uma indenização de 10 mil e o juiz me dá 2. Eu posso pedir uma indenização de 5, o juiz me dá 50. Entendeu? Então, ele vai verificar a importância daquele dano na vida da pessoa. Se for um dano muito alto, ele pode lhe dar uma indenização muito alta. Se for um dano baixo, ficou só um mês negativado, então tem como ser um valor menor. Então, assim, depende muito da cabeça do juiz. Mas, geralmente, essas indenizações, elas sempre têm um ressarcimento para o cliente, tá bom? Então, assim, sempre que vocês verificarem que um direito de vocês está sendo violado, vocês podem entrar com uma ação, porque vocês têm direito, um dos direitos é a reparação de danos, certo? Vamos para o 7º, direito de acesso a órgãos de defesa. Consoante o dispositivo no artigo 6º, inciso 7, é direito básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Ou seja, o direito anterior, o inciso anterior, era referente à reparação de danos, ao meu direito a ter os meus danos reparados, tá? O inciso 7 é o direito ao acesso aos órgãos de defesa. Para eu ter o meu direito adquirido, para o meu dano ser ressarcido, eu tenho que entrar em algum órgão exigindo que esse direito seja ressarcido. Porque se eu for lá na empresa, a empresa não vai me ressarcir. Então, existem os órgãos de defesa para isso. Tem os órgãos de defesa administrativos, que seria o PROCON, um exemplo, e o judiciário, que as comarcas de cada cidade. Aqui nós temos o Fórum da Comarca de Imperatriz, que é aqui próximo à prefeitura, e temos as varas. As varas dependem muito de qual é a ação. Temos a primeira, segunda, terceira e quarta vara civil, que geralmente são as varas que referente às ações cíveis, ou seja, consumidor, relações de consumo, são relações cíveis, então elas vão ser inseridas nessas 4 varas. Aí tem a vara da mulher, tem a vara criminal, tem a vara da família, então depende muito de cada processo. Vocês entram com o PROCON não resolveu, vocês podem entrar direto com o juiz. Então, assim, vocês têm direito a ter acesso aos órgãos de defesa, certo? Nesse caso, se você não tem dinheiro para pagar um advogado, que acontece, você pode ir nos juizados especiais, que aqui em Imperatriz a gente tem 2, o juizado especial da Facimp e o da FEST, tá? Neles vocês podem ir lá, vocês não vão precisar de advogado, lá tem os advogados próprios para atender vocês, e esses advogados vão acompanhar vocês referente à ação que vocês desejam, entendeu? Então não precisa vocês pagarem advogado para isso, basta vocês irem num juizado especial e informar toda a situação que eles fazem o processo e entram com o processo junto com vocês, tá? Ficam assistindo vocês durante o processo, certo? O direito referente ao inciso 8, direito à inversão do ônus da prova.
Dentre os direitos básicos do consumidor, se destaca a inversão do ônus da prova a seu favor. Esse direito encontra-se fundamentação jurídica no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa, que diz o seguinte: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Por exemplo, eu expliquei para vocês a questão da pessoa hipersuficiente e da pessoa hipossuficiente, certo? O consumidor, ele é hipossuficiente por natureza. Basta ele ser consumidor para ele ser hipossuficiente, porque ele é vulnerável na relação de consumo, certo? Então, assim, eu não vou ter o conhecimento técnico, eu não vou ter todas as provas para poder entrar com uma ação judicial. Basta a minha fala, a minha alegação para que a ação ela comece, certo? A ação ela vai começar, a outra parte vai ser intimada, chega lá no juiz, o juiz vai inverter o ônus da prova. Ou seja, quando a gente entra com uma ação judicial, o dever de provar é de quem entra com a ação. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação, a questão de alimentos, tá? Eu quero exigir alimentos a questão da pensão alimentícia. Um exemplo, eu sou uma mulher e eu vou entrar com uma ação de pensão alimentícia contra um homem, certo? Como eu que estou entrando com a ação, eu tenho que provar que essa pessoa é pai do meu filho e que ela não está pagando a pensão, que não está dando nenhum valor para essa criança. Eu tenho o direito de provar. No nosso meio judiciário, quem tem a obrigação de provar é quem entra com a ação, certo? Só que no direito do consumidor, como o consumidor geralmente ele é hipossuficiente, ele não tem todo o aparato técnico para provar que aquilo aconteceu, o juiz obriga a empresa, geralmente ao fornecedor, a provar que a empresa está certa. Ou seja, eu entrei com a ação contra o Credit Shopping. Então, a empresa, o juiz vai obrigar a empresa a provar que aquele comprovante não está pago. Entendeu? Então, assim, eu apresento a prova de que aquele documento está pago e o juiz vai obrigar. Não, se você colocou, você tem que ter a prova de que esse documento não está pago, de que esse boleto não está pago. Certo? Então, a inversão do ônus da prova é isso. Quem vai ter que provar é a pessoa, é a empresa, é a pessoa que está sofrendo a ação, certo? Vamos para o direito 9. Direito à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. Como eu havia falado na aula passada, a gente tem a questão dos serviços públicos, certo? Nós, como cidadãos, a gente paga os nossos impostos, então os serviços públicos eles têm que ser prestados com eficácia, ou seja, a iluminação pública ela tem que ser de qualidade, o asfaltamento ele tem que ser de qualidade, a saúde ela tem que ser de qualidade. Se um direito meu referente ao serviço público ele não for executado eficaz, eu posso entrar com uma ação contra o Estado, contra o município, exigindo um ressarcimento ao dano sofrido, se eu sofri algum dano. O exemplo que eu dei, se a rua está esburacada, correu uma chuva, está um buraco, eu estava andando com meu carro caiu no buraco, eu tive perda total. Eu posso entrar com uma ação contra o município pedindo indenização, tanto por dano moral quanto por dano material pela perca do meu carro, certo? Essa é basicamente o que diz o direito sobre a prestação de serviços públicos, certo? A gente termina aqui hoje na nossa aula, tá? Eu vou querer que vocês façam uma breve explicação de 3, 4 linhas sobre cada direito que a gente estudou nessa aula, certo? Os 9 direitos que a gente estudou, vocês vão ler novamente todas as informações que contém na apostila e vão fazer um pequeno resumo de cada direito e me enviarem, tá bom? Pode ser por e-mail, pode ser no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Vou receber até a próxima aula, certo? Até o próximo domingo, então me enviem, qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar,
Vocês têm o meu WhatsApp, podem entrar em contato por e-mail também. E basicamente a gente fica por hoje nessa aula. Próxima aula a gente continua e a gente vai entrar na próxima aula na questão da proteção e saúde, da proteção à saúde e segurança do consumidor, que é o primeiro direito que está no Código de Defesa, certo? Então assim, estudem, fiquem em paz, boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.